Santo ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando João chegou no céu, teve uma visão, foi transportado até lá. Na verdade não foi visão, foi um transporte, foi trasladado. Ele chegou na sala do trono. Lógico, o que mais impressionou João foi o trono de Deus. Mas ficou impressionado também que havia ali 24 tronos, 24 anciãos. E havia ali 4 seres viventes que dizem dia e noite sem cessar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Isaías teve essa visão também. Ele teve a visão da glória de Deus que encheu o templo. E os serafins passavam ali, uns seres angelicais com 6 asas. Por que 6 asas? Porque eles diante de Deus eles têm que se cobrir. É muita santidade. E eles não conseguem ficar diante de Deus com tanta santidade, e eles clamavam assim uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Vamos para se assentar, fica à vontade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Dos muitos atributos de Deus, todos os atributos de Deus são absolutos. Quer dizer, absolutos, totais, completos e infinitos, imensuráveis. Deus é todo amor. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer o que quiser. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. É onipresente, está em todo lugar. Ele é eterno, não tem começo, meio e fim. É infinito. Mas há algo no céu que impressiona os anjos, além de tudo isso aí, é a santidade. Então eles não cantam amor, 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 poder, poder. Eles cantam, eles falam santo, santo, santo. Amém? Que nós possamos também começar a ficar impressionados com a santidade de Deus. E uma boa notícia para vocês, uma notícia para nós: você que nasceu de novo pelo Espírito Santo, foi gerado em você agora, foi já dentro de você, né? O seu espírito renovado também é participante da santidade de Deus. Ele compartilha a sua santidade, amém? Quem participa da santidade de Deus, diga amém. E essa santidade agora ela vai aparecendo, né, no dia a dia, ela vai se mostrando nas suas atitudes, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco aqui. Mas eu queria, antes de entrar na palavra, dizer que você que está nos visitando pela primeira vez aqui é muito, muito bem-vindo. E quem sabe falar: eu já vim mais de uma vez, eu quero conhecer mais a igreja. Então, olha, você pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, temos aqui a nossa equipe de boas-vindas, está aqui. Na saída, você, por essa porta ali, nós vamos sair todos por ali, tá bom? No salão social. Só que ali no salão tem uma sala especial, uma sala VIP, é para você passar por ali, tomar um cafezinho, ganhar um presentinho, ganhar um abraço. Quiser também pode ganhar uma oração. Para você, quem sabe, e sempre tem informações da igreja. Como funciona a programação? Eu quero conhecer também, preciso de uma visita, preciso de um conselho, preciso de uma orientação pastoral. Eles vão te encaminhar para que a nossa equipe possa atender você da melhor maneira, tá bom? Muito obrigado, pessoal, das boas-vindas, e fique à vontade em nome de Jesus. Nós estamos numa série chamada Céus Abertos. Na verdade, esse tema é o tema para todo o avivamento bíblico, para todas as nossas igrejas. São mais de 1000 congregações do Brasil, e também estamos em mais de 20 países. Viram hoje aqui alguém lá da Irlanda falando, e nós estamos em outros países. Todos nós estamos nesse ano falando sobre um tema único: céus abertos. Céus abertos, ok? E nesse começo de ano nós tivemos aqui o propósito de, nesses primeiros meses, pregar especificamente sobre céus abertos em vários aspectos da nossa vida. Semana passada falávamos sobre céus abertos, na área financeira, céus abertos nos seus negócios, a bênção de Deus na sua vida pessoal, principalmente na área dos seus negócios e finanças, na administração pessoal, baseada em princípios de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, mais um outro aspecto, dos muitos aspectos que você gostaria de saber sobre céus abertos, ok? Nós vamos falar de céus abertos no lar, amém? Céus abertos na sua família, céus abertos na sua casa. Quem quer os céus abertos lá, diga amém. Amém, os céus já estão abertos, né? Para que se você serve o Senhor já estão abertos, mas vão abrir mais ainda, amém? Tá? Então, resolvendo os conflitos familiares com base nos princípios da palavra de Deus. Quando você enfrenta os conflitos familiares com base na palavra de Deus, os céus se abrem. Quando existem conflitos familiares, e quase sempre acontece algum conflitozinho aqui, outro ali, e você quebra um princípio, o céu se fecha, fica um clima ruim, né? Fica aquele mal-estar, fica bem pesado.
a pessoa fica de cara feia, né? Tem às vezes até gritaria, pode acontecer, porque quebrou-se um princípio. E quando você observa os princípios, os céus se abrem. E quando se abre, é muita paz, é muita alegria, muita harmonia, prosperidade, isso é mais saudável e tudo fica mais gostoso em casa, né? Na verdade, Deus quer que a sua casa seja um céu. Amém, irmãos? Às vezes as pessoas estão passando uma dificuldade, sabe? Usa uma expressão terrível que eu sei que os irmãos não usam, mas pode acontecer de sair de sua boca que não sai nunca mais. Ah, isso aqui é um inferno. Não, não. Aqui é um céu. Amém, irmãos? Mesmo com problema, é céu. Está difícil, mas é céu. Amém? Inferno é para o diabo e seus anjos. E para quem rejeitar Jesus, você é céu. Mas existem alguns gatilhos assim, que causam, que despertam ou dão assim um start nos conflitos familiares, né? Por exemplo, crises financeiras, né? Muita discussão sobre dinheiro, comprou, por quem mandou comprar, gastou demais, né? Usou meu cartão sem me avisar, e então, sei lá, tanta coisa, faltou dinheiro, e coisas assim, divergências de opiniões sobre as decisões do dia a dia. Temos que tomar decisões todo dia, né? Falta de comunicação, maus entendidos. Olha quantas coisas vão trazendo conflitos, né? Às vezes até uma divisão desigual de tarefas em casa, né, irmãos? Quase conflito, né? Tipo assim, né? Ah, só eu que lavo a louça, só eu que limpo aqui, tudo eu, né? Aí isso começa a causar conflito, né? E também tem outros desacordos, por exemplo, educação de filhos. O pai que fala uma coisa, a mãe fala outra, e começa uma discussão sobre vamos dizer assim, a direção, a gestão da família na área dos filhos em relação às decisões do dia a dia, né? E isso pode ter conflitos no casamento, conflitos com os filhos, ciúmes, desconfianças e tantas outras coisas, tá? E muitos conflitos acontecem, irmãos. E a pergunta aqui, então, mas não é assim, não é aquela pergunta, será que vai ter conflito? Tem, irmãos. Mas a pergunta certa é como vamos lidar com eles? Como vamos lidar com os conflitos? Os conflitos aparecem. Por quê? Porque todos nós somos pessoas diferentes. Todos nós temos opiniões diferentes, gostos diferentes. Alguns falam assim, aquele casal separou por incompatibilidade de gênero, né? Só que não existe compatibilidade, irmãos. Nós todos somos incompatíveis, nós temos que ir compatibilizando. A gente já nasce incompatível, por quê? Porque cada um de nós é uma personalidade, é um universo. Cada um tem seu gosto, né? Um gosta de uma cor azul, outro gosta de vermelho, né? Um gosta mais de arroz, outro gosta de feijão, um gosta de salada, outro gosta de fruta. Gente, nós somos incompatíveis. À medida que você vai convivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus, você vai se compatibilizando e harmonizando, né? É isso que Deus quer que aconteça. Mas para isso nós temos que observar alguns princípios muito, muito importantes, ok? Bom, seguindo aqui, eu vou colocar para vocês uma coisa interessante, que nós passamos por situações muito agradáveis e por situações desagradáveis, quase todo dia. Acontece, aquilo que te agrada muito, né, que te faz feliz, puxa, isso aqui deu certo, aqui, hoje o almoço foi uma beleza, não, hoje não sei o que aconteceu aí, ficou muito salgado, né? Aí, então, a gente, para manter essa atmosfera espiritual no lar, nós precisamos entender algumas coisas, que geralmente aquilo que nos agrada, nós podemos dizer que é uma gratificação, certo? Mas aquilo que nos aborrece, que nos desagrada, o que é, irmãos? É um teste. Então, todo dia você vai passar, você vai ter gratificações, vai ser gratificado por coisa. Falou, que legal, gostei, né? Gostei do que você falou. Ah, não gostei não. Não pegou bem. Aí é um teste. Está entendendo, irmãos? Alguém já passou por teste aqui? Ninguém passou por teste? Puxa vida, hein? Só uns 10 por dia? No trânsito, não tem teste, não? No trabalho, não? Tudo bem, tudo agradável? Tudo harmonizado? Irmãos, todos nós passamos por testes que a gente chama de tribulação, de provação, disso, aquilo, tal. E de fato, irmãos, é inevitável, né? Porque nós vamos passar por testes. Jesus até disse, no mundo tereis o quê? Aflições, nós vamos passar por muitos testes, né? Mas tem de bom ânimo. Em Romanos capítulo 5, por exemplo, fala que nós vamos passar por tribulações e como nós devemos encarar essas tribulações. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, né? Diz assim, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Na outra versão diz paciência. Então, o que é gloriar na tribulação? Gloriar na tribulação se gloriar uma coisa, é quando você está feliz. Mesmo quando não é gratificação. Não foi gratificante, mas você vai entender no final aqui, quem sabe, no final da mensagem, Deus, o Espírito vai trabalhando com você, como você pode se gloriar até na tribulação. Porque a tribulação produz o quê? Paciência. Olha só. Alguém fala, Senhor, me dá paciência, dá paciência. O que ele manda? Tribulação. Porque a tribulação produz paciência. Amém? Quem quer paciência, diga amém. Aleluia. Deus vai ouvir com certeza.
Vai ter muito teste. E quem não falou amém também, espere que vem do mesmo jeito, porque Deus quer que você chegue na paciência que vai gerar experiência, não é experiência qualquer, experiência da vida, experiência com Deus, de vida com Deus, sabe? E essa experiência leva você a uma esperança viva das promessas de Deus. Você vive na esperança das promessas, daquilo que Deus tem, da aliança que Deus tem com você. E isso é algo muito profundo que a gente vai ter que aprender no decorrer, né, da caminhada com Deus, ok? Bom, outro ponto importante que vamos colocar aqui: conflitos mal administrados abrem portas espirituais. Se você administra mal os conflitos, vai abrir algumas portas espirituais terríveis, pode acontecer. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, 26 e 27, né, diz que a gente deve passar, nós vamos passar por ira, momentos de ira. Né? Então diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Mas é possível irar e não pecar? É muito difícil, mas vai chegar um ponto que você vai conseguir irar e não pecar. Diz assim, você vai ter que apaziguar a sua ira antes que o sol se ponha. Porque se você não fizer isso, você está abrindo uma brecha muito grande. Olha o próximo versículo, é de assustar. Então, não deis lugar ao misericórdia, irmãos. Se você der lugar à ira, na verdade, quem vai entrar por essa brecha? O inimigo. Não estou dizendo que você vai ficar endemoniado, mas ele vai entrar naquele ambiente, na atmosfera do lar. E ele sai, onde ele chega, irmãos, é terrível. Ele só vem para destruir, ele só vem para causar confusão, conflito no casamento, conflito em pais e filhos, e então conflito na família. Tá? Então, olha só, quando você ficar irado, não vai pecar. Como que você consegue ficar irado e não pecar? Primeiro tem que entender que a ira é um sentimento natural nosso. Né? Nós temos pelo menos 3 sentimentos chamados inatos, aquele que já nasce com eles. Todo bebezinho tem amor fraternal, ele sente afeto, todo bebezinho sente medo e todo bebezinho se ira. Né? Tem 2, 3 meses, está cuspindo a chupeta na sua cara porque está bravo. Né? Não é assim? Ele já tem ira. Né? E vai explicar isso aí. Quem ensinou o bebezinho a ficar irado? Ele nasceu com ira, nasceu com medo, por isso que ele chora. Né? Eu lembro que eu filho era pequenininho, ele estava do meu lado assim, né? Bem bebezinho, dormia assim. De noite, acho que ele acordava meio assustadinho, eu botava só a mãozinha nele para chorar, acho que era medo, devia ser, né? Porque ele parava de chorar, tá? Acho que era isso, parava. Às vezes parava, às vezes não, né? Quando tinha que levantar, né? Mas quase sempre era só um toquezinho, podia ser medo, né? A criança sente medo, mas também sente ira. Todos nós, então, vamos crescendo. À medida que você vai crescendo, dependendo do seu temperamento, lógico que essa ira ela pode ser mais, se você é uma pessoa extrovertida, uma pessoa explosiva, essa ira vai manifestar muito mais. Ela vai ter muito mais espaço. Mas todos nós temos ira. Alguns se iram para dentro, assim, né? Fica implodindo, né? Fica assim, remoendo ali, fica só... Faz que está tudo bem, mas não está, né? Então, lá dentro está. Então, de qualquer forma, ali está ficando amargo, né? E a ira, então, dá lugar ao inimigo. E quando a ira está dentro do ambiente da casa, irmãos, vem o quê? Gritaria, acusações, palavras que ferem, né? Palavras que machucam, às vezes desprezo, ou então até um silêncio, né? Aquele silêncio, a pessoa se recolhe, mas com ressentimento, né? Com esse ambiente do lar que o inimigo pode entrar, então ainda existem alguns sentimentos, algumas atitudes que pode complicar também. Como diz aqui, na sequência do texto, Efésios capítulo 4, 30 e 31, está dizendo que nós corremos o risco também de entristecer o Espírito Santo de Deus dentro do nosso lar. Mas vai entristecer como? Vamos ver o próximo versículo. O que diz aí? Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. O Espírito Santo vai ficar triste lá, sabe por quê? Porque tem gritaria, tem cólera, gritaria, amargura, tal, né? Pode sair tanta coisa. Aí o Espírito Santo fica triste. Mas o Espírito Santo triste, irmãos? Você tem condição de ficar alegre com o Espírito Santo triste? Porque ele mora dentro de você. E toda a sensação do Espírito Santo transmite para você. Quando você está no Espírito e o Espírito Santo está alegre em você, você também fica alegre. Mas se ele está triste, você também fica triste. Por quê? Há uma mistura de sentimentos aí. Então, o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, está ensinando a igreja. Olha, cuidado. Se você deixa esses sentimentos dominar a família, deixa entrar no lar, não controla isso, não sabe lidar com isso, vai dar lugar para o diabo, vai deixar o Espírito Santo triste e não vai dar certo, né, irmãos? Aí a paz desaparece, a comunhão, né? E nós temos então que entender que alguns conflitos mal administrados estão abrindo portas espirituais malignas. Né? Então temos que ter alguns cuidados aí. Eu sei que os conflitos familiares ocorrem quase que acidentalmente, né? Não são planejados, nada intencional, mas acontece coisa. Então a gente tem que começar a vigiar mais, mas vigiar bastante mesmo, ok?
Mas Jesus dá algumas dicas importantes. O que Jesus então recomenda? Ele ensina algumas virtudes, pelo menos duas, né? Ele tem muitas, mas vou colocar duas hoje, que já ajudam bastante a curar os conflitos. Jesus vai falar assim, olha, eu vou ensinar vocês duas virtudes que vai trazer bastante paz mesmo na família. Vamos dizer, Mateus 11, 29. Ele está dizendo o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele está falando do quê? Que ele é manso e humilde de coração. E, infelizmente, como a gente já nasce com alguns sentimentos, né, como medo, ira, etc., a gente não nasce manso. Ninguém nasce humilde. Ninguém nasce. A única pessoa que nasceu manso e humilde nesse planeta Terra, que pisou aqui e manteve a sua vida inteira até a morte na cruz, foi Jesus. Ele foi manso e humilde. Então, quem quer aprender a mansidão e humildade, só pode aprender com quem? Com quem é manso e humilde, que é Jesus, não é verdade? Então, ele falou assim, aprendam de mim. Não é aprender sobre mim, é de mim. Aprender de alguém, você tem que estar com ele, caminhar com ele, é dele que você aprende. Então, do comportamento dele, enfim, ele fala até de um jugo que você coloca. Esse jugo, né, uma expressão que se usa né, na meio agrícola, onde você coloca dois bois com uma canga, chama o jugo, né? Prende dois bois ali naquela canga, pega os dois bois e fala assim, pega essa canga, põe no seu ombro e no meu, vamos caminhar juntos. Você vai aprender a ser manso e humilde, caminhando com Jesus. Amém, irmãos? Mas vamos então entender, o que é humildade, irmãos? Humildade. Alguns pensam, olha, humildade vai trazer harmonia no lar, vai trazer com certeza. Mas humildade não é fraqueza. Uma pessoa tão humilde, a gente às vezes usa essa expressão, uma pessoa simples, está passando uma situação, uma pessoa que tem uma condição, né, assim, bem simples, de uma condição social simples, fala, fulano é muito humilde, está falando que mora numa casinha simples, uma roupa bem simples, mas não é esse sentido de humildade na Bíblia, tá? A pessoa pode ser, às vezes, muito simples, num barraquinho, embaixo da ponte, e ser orgulhoso, né? E quase sempre é, né? Está ali todo arrogante. Mas a humildade de Jesus não tem a ver com bens materiais, com ter muito ou com ter pouco. Ele está dizendo que é quando a pessoa tem a sua força controlada por Deus, né? E está sob o controle de Deus. Essa pessoa humilde, ela começa então a reconhecer as suas limitações. Ele sabe que é limitado, né? Ele também ele passa a ser o que é ensinável. Ele consegue ensinar a pessoa humilde o que ele quer aprender. Ele reconhece que ele erra, né? Ele reconhece suas falhas. Ele até faz uma autocrítica. Ele fica pensando, será que eu estou sendo um bom marido mesmo, um bom esposo? Minha mulher falou aquelas coisas lá, eu fiquei meio bravo, mas será que ela não tem razão? Vou pensar aqui. Aí você começa a fazer uma autocrítica, uma autoconfrontação, sabe? Aí também, se alguém faz uma crítica, você não fica tão irritado, né? E a gente fica muito bravo com crítica, às vezes, não, a pessoa humilde não tem problema. Pode criticar que ela vai pensar bem, se é isso mesmo, se é, ela vai aprender, se não é, ela foi uma... Ela deixa para lá porque não tem a ver com ela, na verdade, ela sabe quem ela é, né? Então, não vive se justificando toda hora, tem que se explicar para poder explicar que ele sempre está sempre certo. Não, a pessoa humilde não responde, está apontando defeito do outro. Você falou de mim, você também tem defeito. Gente, a pessoa humilde, que aprende com Jesus, ele tem um sentimento que ele vai se anulando, ele não precisa ser melhor que ninguém, tá? Vamos ver aqui Filipenses 2:3. Paulo explica melhor aqui também, né? Vamos ler juntos, para os irmãos ficarem bem, né? Acordados aqui, vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros. Aí não é fácil, né, irmãos? A gente sempre quer ser o melhor, a gente sempre é o superior, né? A mulher sabe mais que o marido, o marido sabe que a mulher. Até os filhos sabem mais que os pais agora, né? Tem criança de 10 anos ensinando os pais. Ô pai, você está errado, pai. Todo mundo agora é superior. Mas sabe a pessoa humilde? Quando você começa a fazer as coisas, não por contenda, não por vanglória, mas por humildade, uma dica é o seguinte, começa a ver essa pessoa como um superior. É um exercício que você faz de respeitar essa pessoa do jeito que ela é, da opinião dela. Por exemplo, na vida militar, por exemplo, tem muita hierarquia, né? Você tem lá o soldado, depois tem o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, vocês sabem como que é, né? Imaginou, por exemplo, um soldado lá, né? Lá no batalhão, ele tem que conversar com o sargento, que é superior dele, mas o sargento está errado numa certa coisa que está fazendo, e então o soldado falou, ele vai chegar, ô, seu burro, você não sabe nada. É assim que ele fala? Não, ele é superior.
Senhor, por favor, deixa eu dar uma dica aqui para você, desculpa eu falar, sabe o que é? Porque é um superior. Ele está certo, ele tem razão, mas ele precisa tratar esse superior de uma maneira que ele não seja punido depois, ou não ofenda, né? Ele não transgrida ali a hierarquia. Imaginou você falando com um general então, gente? Mesmo que o general está errado, você tem que falar para ele, olha, desculpa senhor, mas eu tenho uma opinião diferente, então coisa assim, assim, assim e tal, por favor, me dá. E você vai com todo o tato ali, porque ele é um superior. Imaginou? Marido e mulher falando assim? Que bênção, irmãos, que harmonia, né? Minha mulher trata ela como se fosse superiora. Uau, meu marido superior. Aí a conversa fica, o tom fica melhor. Fica ou não fica, irmãos? Fica, né, irmão? Aleluia, né, irmãos? Aleluia. Amém. E aí então, Romanos 10, 12, fala um pouquinho também sobre a humildade, que é exercícios de humildade, tá? E diz que nós devemos dar honra aos outros. Preferir honra. Gente, isso aqui é difícil no dia a dia. Aliás, na verdade, o ser humano não é assim, porque você não é humilde. Se você não é humilde, você não vai ter isso naturalmente, tem que aprender com Jesus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A gente quer ser o primeiro, na verdade. A gente quer sempre ter a honra. Isso é natural da gente. Mas quando você aprende a ser humilde, né, nós estamos aqui para o céu se abrir, irmão. Se você não quer que céu aberto, você vai por outro caminho. Mas quer céu aberto, vai ter que aprender esses princípios da palavra de Deus. Amém? Preferir honra. Né? Às vezes tem briga na família até para sentar na mesa. Né? Esse lugar é meu, você não pega não. Essa cadeira é minha, não tem? Né? Até aí a gente quer honra, né? Até para sentar, né? E começa ali, né? Mas quando você descobre que tem que dar honra ao outro, tem que dar honra ao próximo. Isso não é só em casa, né? Na vida inteira, tá? Honrar as pessoas. Isso aí Deus vai ensinando a gente no dia a dia, tá? Mas vamos falar do lar aqui. O céu vai se abrindo, né? O orgulho perde a força, as discussões acabam, né? E a graça de Deus flui, amém, irmãos? Amém. O ambiente espiritual muda. Humildade tem a ver, então, com você saber a sua limitação. Uma criança geralmente é humilde, ela tem, né? Ela tem a natureza humilde, no sentido que ela é dependente, né? Ela não sabe colocar o sapatinho, ela não sabe direito aqui, pergunta as coisas, que é isso, que é aquilo, ela vai crescendo, depois ela não fica tão humilde depois. Mas lá no comecinho, aí Jesus fala assim, você tem que se tornar como uma criança para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque tem que ser humilde. Tem que ver que Deus sabe tudo e você não sabe nada. Né? Você casou, você não sabe ser marido, né? Você sabe o seu jeito, mas você precisa aprender o jeito de Deus. Então tem que ser humilde. Você tem que saber aprender a ser esposa, tem que aprender a ser filho. Tem mandamentos para a esposa, para o marido, para os filhos, para o patrão, para o empregado, está tudo aqui. Né? O comportamento do dia a dia, você tem que ir sempre modelando pela palavra de Deus. Isso é humildade. Mas Jesus falou que aprender de mim a ser manso e humilde. Então, ele falou de mansidão e humildade. Vamos falar de mansidão um pouquinho, então, irmãos. Mansidão, a gente confunde essa palavra. Pensa que mansidão é fraqueza, mansidão é covardia, ou mansidão é uma pessoa fraquinha, tal, que não reage. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Né? Mansidão na Bíblia não é a pessoa, ela é a pessoa que aprende a dominar a ira, com certeza. Tá? Mas em Mateus capítulo 5, versículo 5, nas bem-aventuranças, numa das bem-aventuranças diz assim, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles têm tudo, irmãos. Quem tem tudo não precisa brigar por pequenas coisas, não é verdade? Quem é herdeiro da terra não precisa brigar por picuinhas. Ele é manso, tranquilo, sabe tudo, ele tem tudo. Vai brigar por quê? Tudo é dele. Herdeiros da terra, quer dizer, você é herdeiro de tudo que é de Jesus, irmãos. Não precisa brigar pelas pequenas coisas. Então, mansidão não significa ser passivo, né? Mas ter domínio sobre as suas próprias emoções. Tá? Aí vem um fruto do Espírito importante, né? Está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, fala do fruto do Espírito. O último deles ali da lista dos 9 frutos que falaria domínio próprio, amém? O manso, então, não reage impulsivamente, né? Depende do seu temperamento, você é impulsivo, né? Mas o Espírito Santo vai te ajudar a controlar o seu temperamento, né? Não responde com agressividade, responde tranquilo, tá? Também não fica exigindo seus direitos. A qualquer custo, é meu direito, eu tenho direito de falar, eu tenho direito de dar opinião, sabe? Quando a pessoa é mansa, ele aprende que seus direitos não são mais dele, são do Senhor. Vamos ver o Salmo 37, que é o Salmo da mansidão, versículos 5 e 6. Tá? Os irmãos já conhecem o 5, diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo
fará. Ele fará o quê? O que ele fará, irmãos? Vamos ver o que ele fará? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Outra versão ela diz o teu direito como o sol ao meio-dia. Significa que eu já entreguei meu caminho ao Senhor. Entregar o caminho, o que é o caminho, irmão? É tudo que vem pela sua frente, tudo que vai acontecer na sua vida, no seu dia a dia. Você entrega ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega e descansa. Amém, irmãos? Quem entrega, descansa. Mas o que ele fará? Ele vai defender a sua justiça, ele vai defender o seu direito. Você ficar gritando, falando, esmurrando a mesa, chutando a porta. Não, você deixa ele controlar. Amém? Ele cuida. Porque a mansidão, ela se manifesta, então, de várias maneiras no dia a dia. Até na maneira de você responder. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Né? Diz aqui o seguinte, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca mais ira. O que é a resposta branda, irmãos? A pessoa gritou com você e você, calma, tudo bem, vamos conversar. Desculpa, acho que você não me entendeu direito. Vai lá, vai, tá bom? Você tem que ser um para-raio. O raio chega ali e parou, porque você agora está respondendo de maneira branda. Isso é natural do ser humano? Não, mas o Espírito Santo vai te ensinar, bem, irmãos? Por isso que faz parte de um grupo chamado fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, não é fruto do homem. Ele que produz. Quem produz esse fruto da mansidão, da alegria, da paz, da humildade é o Espírito Santo. Mas ele só vai produzir se você der espaço, se você der lugar. Então, quando muitos conflitos familiares foram resolvidos, só com a resposta branda. Só com a resposta branda. Porque de repente alguém perde um pouquinho a paciência e fala mais alto. Pode acontecer, não pode? Nas melhores famílias acontece isso de vez em quando, Alguém dá levanta um pouquinho a voz. Se a outra parte também levanta, aí começa. Um grita mais alto, outro grita mais alto, para falar que manda mais no outro. Então, aí vira uma gritaria. Quando você aprende que tem uma palavra dura, você responde com brandura. Pronto, vai acalmando. Se não puder nada, fica quieto, esquece um pouquinho, até esfriar os ânimos um pouquinho, E depois você responde. O Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos céus abertos em casa. Céus abertos depende de um ambiente, uma atmosfera, irmãos. Atmosfera de paz. A gente vive, as pessoas nos observam, A minha mãe, por exemplo, ela conta, ela falou que ela jamais seria, o que chamava de crente, uns anos atrás, crente, o evangélico, porque se baseado no testemunho da vizinha dela, que ela tinha, que era tal de crente. Minha mãe não era crente na época, ela era adolescente. Essa mulher gritava tanto com os filhos, gritava o dia inteiro. Minha mãe ficava irritada com aquilo, falava, isso aí é crente. Então as pessoas observam. Como que é o ambiente do seu lar? Como que é? Os nossos vizinhos, às vezes, escutam lá uma panela voando, O que aconteceu, Voa panela, daqui a pouco voa tênis, voa sapato, O cachorrinho sai correndo, coitado, não aguenta ver a confusão. Por quê? Porque faltou resposta branda, faltou humildade, faltou mansidão, amém? Então, Deus quer que você tenha céus abertos, ok? Os conflitos acontecem, irmãos. E os problemas que a gente quer sempre ter razão. Quem é que tem razão? O marido ou a mulher, Quem tem razão, irmãos? E quando a gente quer ter razão, começa a confusão. Quando você entrega os direitos a Deus. Eu não me esqueço, até contei hoje de manhã aqui no culto, lembrei de uma experiência que eu tive, era solteiro ainda, bem jovem, e uma família muito amada aqui da igreja, me convidou para almoçar na casa deles. Acho que era até um domingo. Eu fui lá. Quando eu cheguei na casa deles, irmãos, o casal estava brigando. Aí então, a briga era a seguinte. Logo na porta aqui, o marido falou assim, ele me envolveu na briga também. Aí ele falou assim, o que você acha? Essa planta aqui, tinha um vasinho com a plantinha, sabe? Eu ponho aqui fora, a minha mulher coloca lá em cima da mesa da sala. Eu ponho aqui fora, ela põe na sala. Aí eu chego em casa, a planta está lá dentro da vez, eu ponho aqui fora. E a mulher gritou, mas tem que ficar na sala mesmo. Aí começou, sabe? Aí, o que você acha? Eu tinha que achar alguma coisa. Aí a mulher, mas você não acha que eu tenho razão? Eu que sei decorar a casa. Aí falou, mas eu não gosto dessa planta aqui, tem que ser aqui. E começaram a discutir, eu queria almoçar, Estava esfriando o almoço. A confusão. Nunca mais esqueço, porque o que eu ia falar, irmão? Não podia ficar do lado de um nem do outro, O que eu ia falar? Eu também nem era casado, não sabia o que dizer. Mas vamos ver que parte dos nossos grandes conflitos são coisas fúteis, coisas picuinhas, coisas que não são tão expressivas, irmãos. A gente perde a paciência com qualquer coisa. Por que teve aquela gritaria? Porque ele largou o tênis aqui na sala, porque ele não sei o que lá, porque, sabe, ele não fechou aqui o tubinho da pasta de dente. E começa a briga. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Os casais aí.
A gente aconselha casal, né? Pastor tem que aconselhar casal, né? É uma bênção. Aí chega assim, o casal começa, pastor, não dá mais, não dá para ficar com essa mulher, porque está difícil. Ela, não, você tá, até um chega lá, já teve caso de chegar assim, pegar a aliança, assim, jogar na mesa, acabou. Aí tal, e começa um bate-boca. Aí dá uma calmadinha no casal, a gente fala, irmão, pera um pouquinho, qual foi a última vez que vocês discutiram? Discute todo dia. Foi discutir porque, sabe o que é? Ele foi lá, ele não colocou a meia na gaveta certa, pastor. Sabe essas coisas assim? Aí eu coloco o prato aqui, ele põe ali. Isso é tão importante naquela hora. Pergunta, daqui 10 anos vai ser importante? Daqui 30 anos vai ser importante? Seu filho está tudo casado com os netos lá, você fala, puxa, eu briguei por causa disso, meu neto quebrou tudo agora. E eu achei bonito ainda. E achei tão bonito. A mulher não podia, o marido podia, o neto pode sujar tudo. No caso é assim. Né? Meu neto suja tudo e a gente vai limpando feliz. Mas depois brigava com a mulher. Por quê? Porque o meu neto é importante. Porque naquele momento você tinha o direito de reclamar, você tinha que se exigir. Irmãos, os conflitos começam quando a gente não dá valor ao outro, quando a gente não dá uma resposta branda, quando a gente começa a exigir que os outros sejam do jeito que a gente quer, quando a gente só quer mandar, entendeu? Quando a gente pede o que Jesus falou, a humildade, a mansidão. Deus quer que nós tenhamos uma família com harmonia, amém, irmãos? Tomando decisões, então, decisões familiares com os céus abertos. Vou colocar aqui alguns princípios rapidinhos, porque nós vamos tomar decisões, todo dia você tem que tomar decisões em casa, todo dia. Decisões acontecem no dia a dia, tá? Então, primeiro ponto, decidir segundo a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Está de acordo com a palavra de Deus? Ô papai, eu posso fazer isso, fazer aquilo? Está de acordo com a palavra? Se não está de acordo com a palavra, é não. Não é porque o papai quer, porque a palavra de Deus diz que é não. E na nossa casa, quem governa é a palavra de Deus, amém? Amém, irmãos? Nossas decisões são baseadas, né, porque o Salmo 1 diz assim, né, aquele que medita na lei do Senhor, diz de noite, tudo que ele fizer prosperará. O que é meditar na lei do Senhor? É você conferir tudo que você está fazendo com a lei do Senhor. É você ver se aquela decisão, aquela situação está de acordo com a palavra. Porque quando você está de acordo com a palavra, você tem estabilidade, tem direção e tem prosperidade. Outro ponto importante na família, levar todas as situações a Deus em oração. Colossenses 4, 2-6 fala sobre isso, fala sobre você, fala assim, coloque todas as suas ansiedades diante de Deus, né? Diga para Ele, né? Dedique-se à oração. E então, quando você tem um conflito em casa, irmãos, é fácil resolver. Vamos orar, amém, irmãos? O marido quer uma coisa, a mulher quer outra. Vamos orar, amém? Amém, irmãos? Vamos orar, vamos brigar. Vamos orar, né? Amém, irmãos? Então os filhos querem alguma coisa, meu filho, vamos orar. Não tem concordância na situação, vamos orar. Porque quando você ora, irmãos, o Espírito Santo vai agindo ali, amém? Terceiro ponto, importante aqui, para tomar decisões, situações diante de Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Interessante. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Aí tem uma pergunta, isso que aqui que a gente está decidindo, isso que a gente está querendo, isso que você está querendo, glorifica a Deus? É para a glória de Deus? Traz glória ao nome do Senhor? Uma pergunta sem fazer, irmão, sem tomar decisões. Isso glorifica mesmo? Está de acordo com a palavra? Fortalece a nossa família espiritualmente? Fortalece a nossa unidade? Traz bem para nós? Traz bênção para nós? Outro ponto aqui, permitir que o Espírito Santo guie a família. Romanos 8, 14 fala assim, que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo quer guiar você em todos os aspectos. Mas ele está preocupado até com as pequenas decisões? Tudo, irmãos, tudo que você pode falar, ele está preocupado. O Espírito Santo, ele quer guiar os seus filhos de Deus em todas as coisas. Mas será que não vai incomodar, ficar pedindo tudo, falando tudo? Pô, ele sabe tudo, ele consegue todas as pequenas coisas, até as grandes coisas. Tá? Então, isso também, isso acaba com qualquer conflito no casamento. Por quê? Porque, às vezes, o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. Fala, então, para um pouquinho, o que o Espírito Santo quer? Vamos orar. O Espírito Santo vai falar. E aí já não é o que um quer, é o que o outro quer. Acabou a competição. O Espírito Santo manda. Amém? Amém, irmãos? Aí, é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Tem decisões sábias, os conflitos diminuem. É o Espírito Santo que manda, ele não erra. Ele não vai errar, amém? Ele vai trazer um ambiente de paz. Outro ponto importante aqui, para fechar esse tópico, estabelecer o governo de Deus no lar. Mateus 6,33, que os irmãos conhecem de cor, né? Diz, buscar em primeiro lugar o
reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer buscar o reino de Deus, o governo de Deus. Deixa Deus governar. É Ele que é o Senhor, é Ele que manda. É Ele que manda, irmãos. Nós estamos tão acostumados a mandar que esquece que Deus está lá, né? Aí o pai fica pensando, acho que eu vou deixar meu filho fazer isso, acho que vou deixar minha filha fazer aquilo. Mas quem manda ali? Não é você, é Deus. Deus fala, filho, nós vamos orar. Filha, vamos ver a palavra de Deus. Esposa, é o seguinte, meu amor, tudo bem que você quer isso, mas vamos orar, vamos ver o que Deus quer. Ele governa aqui. Aí então se começa a trazer o governo de Deus. Interessante que quando você coloca isso, quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, todas as coisas serão o quê? Acrescentada. É bom, não é, irmãos? Vale a pena? Todas as coisas são acrescentadas, né? Amém, irmãos? E são acrescentadas na paz. Tem mais essa também, né? Não vai ter conflito mais. Bom, encerrando aqui, o último tópico aqui no meu esboço é o seguinte, para manter os céus abertos no lar, precisamos permitir que Deus governe nossas atitudes. Fechando tudo que nós já falamos, tá? Os céus têm que ficar abertos, irmãos, porque os nossos filhos, eles vivem, assim, eles vão absorver, eles vão ler a Bíblia que nós praticamos em casa. Eles vão ler o Evangelho que nós praticamos em casa. Porque aqui tudo bem, irmão. Não sentadinho ouvindo a palavra, até diz amém. A questão é lá como você pratica. Nós vemos hoje uma crise adolescente de filhos dos crentes indo embora da igreja. Sabe por quê? Eles não vê os pais praticando isso. Não vê, irmãos. Acho que não vê, porque acho que ele fala, passei igual ele, né? Igual meu pai, minha mãe, que só briga, né? Ou então, para fazer assim, para mentir também, para ficar gritando o tempo todo. Aí depois não sabe porque os filhos estão fugindo da igreja. Por quê? Porque os pais não estão vivendo esse ambiente, irmão. Você tem que ter esse ambiente onde o Espírito Santo reina. Amém? Amém, queridos? Amém, aleluia, né? Teve o caso daquela menininha, né? Menininha pequenininha, falou assim, papai, vamos morar lá na igreja? Vamos morar na igreja, papai? Filho, mas por quê? Porque você é tão bonzinho na igreja, né? Tão bonzinho na igreja, mas em casa você imaginou que era, né? Como que está o ambiente, né, irmãos? Tem gente que é só bonzinho na igreja. Deus quer que a sua casa seja um ambiente onde o Espírito Santo reina, onde a palavra de Deus predomina. Amém? Onde a paz de Jesus está ali em todo o tempo. Amém, queridos? Aleluia. Mas isso é um aprendizado. Você não vai chegar aqui e falar, então a partir de agora está tudo em harmonia. Não, você vai aprender um dia a dia, sabe? Porque lembra que vou ter situações muito agradáveis que são gratificação, vai ter situações desagradáveis que são o quê mesmo? Lembra? Teste. Toda vez que você passa por um teste, você pode ser aprovado ou reprovado. Aí você vai, puxa, fui reprovado mais uma vez, gritei. Fui reprovado uma vez, não sei o que lá. Fui reprovado mais uma vez. Aí o que você tem que fazer quando é reprovado? Você tem que voltar a fazer aquela matéria de novo para ser aprovado. Na próxima vez você vigia, porque você tem que ser aprovado. Tem até um texto que diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aí você vai manter um ambiente do lar. Nossos filhos, nossa família, nosso casamento. Irmãos, a gente não nasce sabendo isso. A gente aprende. Eu me lembro que eu era solteiro, era líder de jovens, eu dava uma escola dominical, estava bem envolvido no ministério assim, e acho que até arrisquei dar conselho para casais, sem ser casado. Porque eu achei que eu sabia. Depois que eu casei, eu falei, desculpa, não sabia. Que eu precisava aprender. Que eu estava falando nos testes de Deus. Né? E a tal ponto que eu teve um momento que eu falei assim, acho que Deus errou, viu? Ele não costuma errar, mas errou, porque Deus não costuma errar, mas no meu caso acho que errou. Eu orei tanto para casar e ele me deu uma mulher errada, não é possível. Por quê? Eu queria uma coisa, ela queria outra. E eu queria uma coisa que, sabe, isso foi trazendo conflito, o cara feio, emburrado, não sei o quê. E eu fiquei por dentro aqui, ficava amargo, sabe? Sabe que fica amargo? Eu ficava disfarçando, mas ficava amargo. Mas depois foi aprendendo. E um dia Deus falou comigo, não é que você está com a mulher errada, o problema é a sua soberba. É soberba. Sabe o que é soberba, irmão? É contrário de humildade, tá? Soberba é exatamente contrário de humildade. Seja mais humilde. Eu fui aprendendo. Amém, irmãos? E agora está tranquilo, né? Estamos com 47 anos de casado, a gente não briga mais. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Só demorou 40 anos, mas aprendemos, amém? Estou brincando, irmãos, olha, mais de 10 anos que eu sei que é discussão em casa. Por quê? Porque Deus quebrou a gente de um jeito que minha mulher fala, eu falo, amor, tudo bem. Se eu falar também, tudo bem. Fica até chato o negócio, porque tá tudo, acabou, tá, não tem mais discussão, pronto, acabou. Chato brincando, tá maravilhoso. Não tem aquela aventura, né? Aquela tensão toda. Por quê, irmãos? A gente vai aprendendo a convivência. Mas isso não é fácil, isso é um aprendizado. Deus fala assim,
Por isso Jesus usou a expressão, aprendei de mim. Aprendizado é um processo, né? A gente tem coisas que a gente fala assim, irmão, receba a cura. Amém. Pode ser até instantânea. Receba a mansidão. Não tem receber a mansidão. Aprendei de mim. Receba humildade. Não, irmãos, aprenda humildade. Está entendendo, irmãos? Vocês estão aqui hoje aprendendo, amém? E vai continuar aprendendo. Vocês já estavam aprendendo, né? Vocês já estão na escolinha, estão ou não estão, né, irmãos? Já tiveram seus testezinhos aí, muitos testes. Deus quer que você aprenda o mais rápido possível, para você então desfrutar o máximo desse ambiente maravilhoso. Fiquemos em pé, irmão, nós vamos orar. Deus está trazendo, agora eu estou profetizando, amém? Deus está trazendo um novo ambiente na sua casa. Uma nova atmosfera no seu lar. Você vai vigiar mais, amém? Vai vigiar sua língua, sua resposta branda de furor, ver o outro como superior, não fazer nada por vaidade ou por vanglória. Você agora vai começar a buscar sempre em oração a vontade de Deus para sua família. Você é o marido, você é o pai, você é a esposa, mas você é que decide certas horas, mas você não decide mais, porque é pela sua cabeça. Você vai orar, você vai buscar, você vai pedir orientação. Amém, queridos? Aleluia. Falar em orientação, irmãos, nós temos aqui na equipe pastoral à sua disposição. Pode ser que você tenha passado por problemas crônicos, difíceis. Pode ser pelos traumas da vida, pelos processos que você passou, talvez até de violência, de abuso. Você tem muito descontrole emocional. Procura a gente. Nós temos uma equipe maravilhosa aqui para trabalhar a cura interior, trabalhar esses processos com você. Nós podemos ajudar dentro da palavra de Deus, tá bom? Tá? Então, se você tem vindo nós não queremos que você chegue de maneira nenhuma, no máximo, na catástrofe, na tragédia do divórcio, nada disso. Pelo contrário, seu casamento vai ser uma eterna lua de mel. Aleluia, bênção. Seus filhos amados ali, aleluia, que bênção. Glória a Deus. Mas tudo isso aí depende de atitudes, irmão. Atitudes que estão de acordo com os princípios da palavra. Amém, aleluia. Levante sua mão comigo agora para receber essa palavra, esse pronunciamento de bênção sobre sua família. Aleluia, aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra que o Senhor diz. Aprendam de Jesus. Aprendam de Jesus. A palavra do Senhor diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Ele é manso, Ele é humilde. Você vai andando com Jesus, caminhando com Ele. O seu lar vai ter uma atmosfera de paz. Céus abertos na sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem Espírito Santo. Vem sobre a igreja agora. Xarabalaba, xarabalaba. Vem Espírito, vem. Vem Espírito, vem. Aleluia. Consagra a sua vida. Consagra o seu lar. Entregue tudo ao Senhor agora. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Renova-me, Senhor, Senhor Jesus. Necessita mais de ti. Livre-se de toda amargura, indignação, ira e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Presta atenção agora, irmãos. Sejam bondosos, compassivos, perdoando-vos mutuamente. Isso é, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. É o momento de liberar perdão agora. Quem sabe uma palavra dura que você ouviu de sua esposa, do seu filho, do pai, da mãe, machuca você ainda, e por isso você não consegue, muitas vezes, você não consegue manifestar essa ternura, essa brandura, porque está machucado. É hora de liberar um perdão agora.
Comece a perdoar. Se em algum momento, lá no passado, quem sabe anos atrás, quem sabe foi lá na primeira fase do casamento, você já está há 40 anos de casado, mas tem coisa ainda que está marcado aí. Vai liberando agora, vai liberando. Seu pai falou, sua mãe falou, alguém falou. Perdoa, perdoa, irmãos. Vai perdoando agora. Porque o Senhor está curando você agora. Há uma cura, há uma fonte de bênção curando você. Aleluia. Depois dessa cura você vai sentir a paz. Depois dessa cura você vai sentir alegria. A sua oração vai fluir. A sua adoração vai subir. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Renova, renova, renova. Aleluia. Aleluia. Vai perdoando, irmão. Vai perdoando, vai perdoando.